Bom, pessoal, então vamos lá. A nossa terceira parte do treinamento, conforme o anexo da norma regulamentadora 10, que trata exatamente de segurança de instalações e serviços em eletricidade. Na parte 3, pessoal, a gente fala de técnicas de análise de risco, certo? Pelo nome, é simples de entender o que seria isso. O próprio nome já diz, técnicas de análise de risco. Ou seja, antes de você executar a sua atividade, você tem que observar o cenário, observa se as condições de trabalho são seguras para que se evite o acidente. Então, quando nós falamos de técnica de análise de risco, são todos os mecanismos utilizados para que você não sofra nenhum tipo de acidente. Mesmo havendo um tipo de risco no local onde ele não pode ser eliminado, mesmo assim existem formas de se executar o serviço adotando medidas de segurança. Então, por exemplo, digamos que estamos trabalhando em uma rede energizada. Para que nós não soframos algum tipo de acidente proveniente de choque elétrico, é necessário usar o quê? Os EPIs. Caso haja necessidade de a intervenção ou então a condição para que os funcionários não vão até aquele ponto energizado, a gente cria o quê? Os EPCs, que são equipamentos de proteção coletivo, que visa garantir a segurança e a saúde de mais de uma pessoa. Já os EPIs, que são equipamentos de proteção individual, ele visa garantir a vida e a saúde daquele indivíduo. Então, ou seja, pessoal, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quando a gente fala de técnica de análise de risco, essa técnica no qual a gente faz não serve só para garantir a nossa integridade, mas também serve para garantir a integridade de todo o meio coletivo. Então, ou seja, serve tanto para uma proteção individual quanto para uma proteção coletiva. Então, pessoal, vamos lá. As técnicas de análise de risco envolvem documentação sobre as instalações elétricas unifilares, resultados de testes em equipamentos, testes de isolamento, especificação de EPI e EPC e até procedimentos de segurança e medidas de proteção coletiva. Vale lembrar, pessoal, que isso tudo é relacionado de forma documentada. Então, toda essa relação do seu levantamento mediante aos riscos da atividade, enfim, isso tudo é um documento que se é gerado. Então, quando a gente fala de APR, análise preliminar de risco, está envolvido técnica de análise de risco. Quando a gente fala de checklist, por exemplo, também a gente está envolvido com técnicas de análise de risco. Quando a gente fala de ordem de serviço, certo? Também está envolvido análise de risco. Então, ou seja, de forma resumida, nós temos vários documentos que são necessários para a gente informar e formalizar os riscos do local. Nessa condição, vem perigo e risco. Perigo, uma ou mais condições físicas ou químicas com a possibilidade de causar danos às pessoas. A prioridade ao meio ambiente ou combinação das mesmas. Já o risco é a medida da perda econômica ou de danos à vida humana resultante da combinação entre frequência da ocorrência e a magnitude das perdas ou danos, ou seja, são as consequências. Em outras palavras, pessoal, ainda que se fale que risco é uma probabilidade que tal evento aconteça, por que isso? Que pode ser que aconteça como pode ser que não, mas o risco ali ele é iminente. Então, o que vem ao nosso entendimento? Que perigo, em outras palavras, de forma simples de entender, é a causa e risco é justamente a consequência. Então, pessoal, quando a gente fala de técnica de análise de risco, vale lembrar que todas essas técnicas, essas informações no qual nós estamos trabalhando ou iremos trabalhar, tem que ser levantado todos os riscos relevantes. E esses riscos relevantes, eles têm que estarem documentados, tá ok?
Não adianta você levantar um risco, não adianta você falar que sabia, que já tinha um conhecimento se você não documentou. Então, todo tipo de risco, certo, feito através de uma técnica de análise, ele tem que ser de forma documentada. Tá ok, pessoal? Bom, que isso aí frisa o entendimento de vocês. Vale lembrar que norma regulamentadora são requisitos mínimos de segurança. Então, vai também do interesse do colaborador buscar mais informações, vai do interesse do colaborador aumentar essa necessidade da segurança dentro do trabalho dele, cabe também ao empregador essa necessidade. Então, por exemplo, se no caso uma empresa ela quiser adotar medidas de segurança e essas medidas de segurança elas estão muito mais além do que a norma pede, não está errado, muito pelo contrário. É porque a empresa fez técnica de análise de risco, onde houve a necessidade de aumentar a segurança ainda mais para o colaborador. Tá ok, pessoal? Então, bons estudos aí a todos, tá? E até a nossa próxima aula.